quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, então, a essa série de lives, a esse programa matinal, esse programa de lives aí que eu estou fazendo exclusivamente para você, que é gestor de equipe. E não importa se você é gestor de uma equipe de 3 pessoas, ou de 10, ou de 50, 100 pessoas. Não importa também se você é o dono da empresa, se você é o líder da equipe, se você é gerente, gestor, diretor dessa equipe. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós, enquanto gestores dessas equipes, nós somos os responsáveis por fazer com que essa equipe ande, fazer com que essa equipe fique realmente fortalecida, fazer com que essa equipe realmente funcione. Nós vamos discutir essa jornada, nós vamos estar traçando, pensando, discutindo estratégias para você, gestor de equipe, para que você possa desenvolver aí uma equipe blindada. Uma equipe blindada. E você sabe o que é uma equipe blindada, meu querido gestor? É uma equipe forte, é aquela fortaleza, é uma equipe alinhada, comprometida, que pega junto e que não permite que as tempestades do dia a dia interfiram nos resultados da empresa. Esse é o teu desejo? Esse é o teu sonho? Isso é o que você busca para a sua equipe? Então vamos lá, vamos construir essa equipe blindada. Eu sou Magna Barbi e o tema de hoje é esse: discussões na empresa. Já houve discussões na sua empresa? Como você reagiu a essas discussões? Como você se comportou? Bom, primeiro nós precisamos entender o que é uma discussão. O que será que é uma discussão? Quando a gente fala a palavra discussão, parece que fica uma duplicidade de interpretação, parece que existe aí um paradoxo, porque eu posso sentar com o autor de um livro e discutir o seu conteúdo, eu vou discutir um tema, eu vou discutir um assunto, eu vou tentar entender melhor o assunto, mas existe também aquela outra discussão, né? Aquela outra discussão, que é quando existem pontos de vista diferentes e as pessoas discutem de uma forma mais acirrada, mais profunda, falando mais alto, gritando mais. Então as discussões, elas são comuns e elas são necessárias no processo dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer família, dentro de qualquer situação. Se eu vou no mecânico consertar o meu carro, eu vou discutir com ele, né? Como que eu faço isso, qual é a situação. Se eu estou dentro da família, eu vou discutir com eles o que fazer para o almoço hoje. Se eu estou dentro de uma empresa, eu vou discutir também. Então, situações na empresa, discussões, elas são comuns. De repente eu pego esse lápis aqui e eu digo, olha, eu acho que ele poderia ficar aqui. Mas a outra pessoa, meu colega, outra participante da equipe vai dizer, não, Magna, melhor que esse lápis fique aqui. Porque quando o cliente vem, a gente já pega, já anota aí o que tem que anotar. E ok, nós vamos discutir qual é a melhor posição para esse lápis. Mas, por outro lado, nós podemos brigar. Nós podemos fazer uma discussão mais acirrada, mais negativa em relação a esse lápis. Então essa situação ela pode ser positiva, essa discussão ela pode ser positiva, porque nós vamos discutir qual é o melhor lugar para o lápis. Olha, se eu colocar aqui, quando o cliente vem, eu já vou pegar, já vou anotar, vai agilizar o processo. Aí o outro diz, não, Magna, coloca aqui, porque quando o cliente chega, ele nem percebe que tem um lápis, fica um ambiente mais organizado, mais arrumado. Então essa é a discussão positiva. Essa é a discussão positiva. Mas a briga por conta do lápis é uma discussão negativa. Então, quando nós questionamos o que caracteriza uma discussão positiva e uma discussão negativa, é
a nossa inabilidade de lidar com a situação. É a nossa inabilidade de gerenciar a atitude da nossa equipe. O aumento do volume da voz, muitas vezes, a negação do ponto de vista do outro, o afastar-se e deixar ele falando sozinho, ou coloca esse lápis onde eu quero, ou eu saio daqui e não opino mais. Poxa, eu posso opinar e entender que a minha opinião pode não ser a melhor. Eu posso opinar e entender, absorver que a opinião do outro nesse momento foi melhor. E essa é a discussão positiva. E essa é a habilidade, esse é o momento em que o líder precisa entrar, em que o líder precisa intervir para tornar essa discussão positiva. Mas muitas vezes, por nossa inabilidade de fazer isso, nós deixamos que a discussão fique mais acalorada, nós deixamos que a discussão vire uma briga e nós criamos uma situação, muitas vezes, incontrolável dentro da empresa por conta de um lápis. Qual é a melhor posição para esse lápis? Como que eu faço para fazer com que essa discussão se torne uma discussão positiva? Daqui a alguns dias nós vamos fazer algumas lives aí sobre conflitos dentro da empresa e nós vamos aprofundar um pouco mais essa situação toda. Mas hoje nós estamos falando aqui da discussão. E a minha pergunta é: quais fatores estão envolvidos? Quais fatores estão envolvidos na discussão para que ela seja apenas uma discussão positiva e que se decida o melhor lugar para esse lápis? E quais fatores estão envolvidos para que essa situação, essa discussão se torne uma briga, se torne um caos dentro da empresa? Os sentimentos. Os sentimentos sempre. Se eu estou sentindo raiva, a minha reação perante o colega é uma. Se eu estou sentindo inveja, se eu tenho ciúmes do outro, eu penso que a posição dele é contra mim, não é contra o lápis, não é contra a empresa. Se eu digo que o melhor lugar para o lápis é esse, e o meu colega diz: não, Magna, eu acho que o melhor lugar para o lápis é aquele, qual é o sentimento que eu tenho em mim que vai fazer com que eu aja e reaja de forma diferente sobre esse lápis? Então eu vou questionar: o que você tem contra mim que esse lápis não pode ficar aqui? E às vezes a pessoa não tem nada contra mim. Às vezes a pessoa só está pensando na empresa. Mas como eu tenho sentimentos ruins, como eu, enquanto líder, não sei identificar tudo isso, eu deixo aquilo virar uma discussão. Então veja bem que as questões todas, quando nós falamos em discussão positiva ou negativa, nós vamos estar pensando no melhor cenário para a empresa. Mas ela se torna negativa no momento em que entram os sentimentos. E os sentimentos tóxicos, os sentimentos negativos de raiva, inveja, depressão, de ciúme, de tudo isso, podem fazer com que uma discussão dentro da empresa se torne uma briga ou se torne uma melhoria para a empresa. E quando eu falo em empresa, eu estou falando numa situação de equipes. Mas eu tenho trabalhado bastante com as escolas, com os professores, com os diretores, com os coordenadores de núcleos de cooperativas. Eu tenho trabalhado bastante com eles. E acredite, a empresa pública, a empresa privada, a cooperativa, a ONG, em todos esses lugares, em todas essas situações, nós estamos lidando com comportamento humano, nós estamos lidando com equipes.
E quando nós lidamos com equipes, nós estamos lidando com sentimentos, com comportamentos humanos. E por isso, quando nós falamos em ter uma equipe blindada, dentro da organização, dentro da empresa, dentro da cooperativa, dentro da escola, dentro da prefeitura, do órgão público, nós estamos lidando com seres humanos. Então não importa se você é gestor de uma equipe, de uma organização pública, se você é gestor de uma equipe de uma cooperativa, se você é gestor de uma escola, né, que gerencia professores, diretores, coordenadores, se você está dentro de uma empresa. Nós estamos falando com gestores de equipes. E isso nós precisamos internalizar. Nós queremos uma equipe forte, nós queremos uma equipe blindada. Esse é o teu desejo? Esse é o seu sonho, meu querido gestor? Então, nós precisamos começar a discutir a nossa atuação. Nós, enquanto gestores, muitas vezes nós queremos curar o outro, muitas vezes nós queremos curar a nossa equipe, mas o problema nem sempre está só na equipe. Nós precisamos fazer o nosso tema de casa, né? Agora, eu tenho uma outra questão. Será que existe alguma diferença entre discussão, briga e conflito? O que caracteriza essa diferença? O que caracteriza esse posicionamento quando nós, enquanto líderes, enquanto gestores, estamos aí fazendo a gestão da nossa equipe? A discussão, ela pode ser considerada como o debate sobre o assunto. Eu vou discutir aquilo que eu estava falando antes para você. Eu pego um texto, eu pego uma notícia, eu vou buscar uma informação e vou discutir com a minha equipe. Eu vou discutir qual é a melhor situação para isso, eu vou discutir qual é a melhor posição para isso, para esse móvel, para esse lápis, né? Qual é a melhor discussão dentro da escola, dentro da empresa. Eu vou discutir. Então, quando nós falamos em discussão, nós estamos falando em debate do assunto. Agora, o que é uma briga? O que caracteriza uma briga? A diferença entre uma discussão e uma briga é que a briga, ela envolve o tom de voz, ela envolve mais sentimento, ela envolve até por vezes agressão. Se você assistir as notícias, os noticiários, ou olhar na internet os noticiários, nos últimos tempos, o que nós temos visto? Brigas de casais, mortes, assassinatos. Ontem eu estava em 2 minutos aí de descanso, né? Estava preparando tudo isso para vocês, mas em alguns minutos de descanso eu liguei a televisão e vi a esposa alcoolizada assassina o marido. O marido assassina a esposa e depois se mata. O marido matou a mulher e fugiu, depois ele voltou e tentou reanimá-la. Então, isso é briga. E são brigas que são tão intensas e que vão às vias de fato. A agressão, a morte, a muitas coisas. Na empresa, nós raramente chegamos a essas vias de fato. Mas eu já estive trabalhando em escolas, eu já estive trabalhando em empresas e eu tenho as minhas próprias empresas, eu tenho as minhas próprias equipes. E eu sei que quando a discussão, quando o debate, quando a briga não é controlada, né? Quando essa discussão não é levada para o lado positivo, ela é levada para o lado negativo. E às vezes nós podemos chegar às vias de fato. Às vezes nós podemos chegar às agressões. E não é esse o nosso desejo, né? Agora, o que é um conflito? O que é um conflito? A minha pergunta era qual é a diferença, né, entre discussão, briga e conflito. O conflito são manifestações externas de situações internas. Então, o que caracteriza um conflito? Nós vamos aprofundar mais o conflito em outros momentos. É justamente esse. É quando eu trago uma situação interna e externalizo aquilo.
Talvez você já tenha vivenciado isso na sua empresa, na sua escola, na sua cooperativa, no seu local de trabalho. Quando uma pessoa chega e não cumprimenta a outra, isso não é uma discussão, isso não é uma briga, mas isso é um conflito que pode estar escondido, que pode estar subliminarmente existente, ele pode estar disfarçado. Uma pessoa chega e não cumprimenta a outra. Por quê? Porque ela tem questões internas e que ela está externalizando. Ela não discutiu, ela não brigou, mas ela não cumprimentou. E isso caracteriza também uma situação dentro da empresa, mas que não chegou às vias de fato. Então são coisas diferentes, são questões diferentes. A minha pergunta para você é: já houve discussões na sua empresa? Já houve situações em que você precisou lidar? E como você reagiu? Como você lidou com essas questões dentro da empresa? Uma vez, eu estava ministrando, uma vez não, foi esse ano, há poucos dias atrás, né? Eu estava ministrando um treinamento sobre conflitos dentro da organização, sobre conflito para um grupo de empresários, e aí uma das empresárias que estava presente trouxe essa questão. Magna, eu tive uma situação, uma briga entre duas colaboradoras nessa semana. E aí eu perguntei para ela: e como você reagiu? Como você lidou? Porque muitas vezes nós não sabemos, né, se falamos ou esperamos acalmar os ânimos. E foi justamente essa questão que ela me fez. Eu tive uma discussão essa semana dentro da minha equipe e eu não soube o que fazer. Eu não sabia se eu chamava, se eu falava na hora, se eu falava imediatamente com elas ou se eu esperava um pouco acalmar as situações, acalmar os ânimos. E aí, o que fazer quando isso acontece, né? O que fazer quando essa situação acontece dentro da empresa? E aí eu perguntei para ela, primeiro, a equipe é sua, é ou não é? Você precisa assumir o seu papel, a sua responsabilidade enquanto gestora dessa equipe. A empresa é sua. Primeira coisa que você precisa refletir: se você não fizer nada, se você deixar assim, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Se você falar na hora, o que pode acontecer? Quem é o líder? Quem é o gestor dessa equipe? Quem é que manda nessa empresa, nessa equipe, nessa situação? Então, nós precisamos ser rápidos, nós precisamos ter raciocínio rápido. Quando acontecem situações inusitadas, porque uma briga dentro da empresa não é uma situação que deve, pelo menos, não é uma situação que deve acontecer no nosso dia a dia. Não é uma situação que deve acontecer todos os instantes, né? Então, ela é rara, eu espero que ela seja rara dentro da sua empresa. Então, nós precisamos ser rápidos no raciocínio quando nós estamos aí fazendo a gestão. Rapidez de raciocínio. A empresa é minha. Se eu deixar assim, o que pode acontecer? Se eu falar na hora, o que pode acontecer? Se eu chamar lá dentro, o que pode acontecer? Tem clientes da empresa? Não tem? Se é uma escola, tem alunos? Não tem? Se é uma cooperativa, depende da situação. Como é que eu devo reagir? Agora, primeira coisa que precisa vir à nossa cabeça é essa situação. Eu sou o dono, eu sou o gestor, eu sou o líder dessa equipe e eu preciso tomar decisões na hora. Eu preciso tomar decisões agora. Agora, uma coisa que eu respondi para essa cliente tinha clientes na empresa, para essa pessoa que estava no treinamento, tinha clientes na sua empresa na hora? Primeira coisa, pensar no cliente, o cliente em primeiro lugar. Acalma o cliente, posiciona o cliente e
toma essa decisão, né? Porque quando nós não tomamos decisões, quando nós não assumimos o nosso papel de líder, nós podemos tomar algumas decisões que não vão ser muito positivas. Então, veja bem, tinha houve uma regata, né, antigamente, não sei quando, é uma história, que é uma analogia que existe por aí, né, um grupo de mulheres decidiu participar dessa regata. E elas decidiram que, como eram todas amigas, como elas eram todas né, pessoas bem resolvidas, não teriam uma líder. Então elas foram participar desse campeonato, enfim, dessa situação, e não teria uma líder. E quando chegou lá no momento em alto mar, que elas precisavam decidir se baixavam as velas ou subiam as velas, e não havia uma líder, elas ficaram discutindo e acabaram brigando em função das velas, e obviamente que perderam a regata, perderam o campeonato. Então, quando as pessoas me perguntam sobre essa questão de assumir a liderança, de tomar uma posição, sim, alguém tem que ser o líder dessa equipe, alguém tem que assumir o comando de toda essa situação. Então, eu disse para ela, primeira coisa, pensa no cliente. Segunda coisa, pensa que você é o líder, é o gestor, é a gestora dessa equipe. Você precisa tomar algumas medidas. E depois, se você não tomar uma decisão, quem é que vai arcar com as consequências de tudo isso? Quem é que vai arcar com as consequências de uma discussão não resolvida? O que pode gerar? Mais discussões dentro da empresa, pode resultar num conflito mal resolvido e escondido, porque aquele conflito vai ficar ali, num outro momento vai acontecer uma outra situação e aquela lembrança virá, em outro momento pode acontecer uma outra situação, então nós não podemos deixar de consertar. Nós precisamos tomar um posicionamento e fazer aquilo que precisa ser feito. E aquilo que precisa ser feito só depende da nossa liderança, depende de nós. Então, olha só, quem é que vai arcar com as consequências de não resolver isso? Sou eu, enquanto líder. Sou eu enquanto gestora. Sou eu enquanto coordenadora, diretora dessa equipe. Agora, existem dois posicionamentos que nós, enquanto líder da equipe, muitas vezes adotamos diante de uma situação. Nós assumimos o papel do avestruz ou do bombeiro, né? Ou nós fazemos aquele gritedo, apagamos o fogo como se fosse o bombeiro, né? Olha, já, nós gritamos, fazemos aquele alarde, aumentamos muitas vezes a situação, esparramamos com a briga. E isso eu chamo de comportamento de bombeiro. Não é aquele comportamento adequado. Então eu apaguei o incêndio, mas eu não resolvi a situação. Então o bombeiro sempre é uma pessoa maravilhosa, né? São profissionais fantásticos aí que nós precisamos deles, mas eles não resolvem a situação do fogo, eles apagam o fogo. Mas eles têm condição de trazer de volta, de resolver, de colocar as coisas no lugar? Não. Eles apagam o fogo. E nós líderes, quando nós apenas apaziguamos ou apenas fazemos aquele apagar incêndios, e eu tenho muitos gestores que falam para mim, ai Magna, minha vida é apagar incêndios. Como assim sua vida é apagar incêndios? Por que tem incêndios frequentes na sua empresa? Então, um dos posicionamentos que nós adotamos é o posicionamento do bombeiro, de apagar incêndios. Resolvemos a situação da equipe, resolvemos a atuação, o comportamento da nossa equipe, apagando incêndios, não. E um outro comportamento que nós temos muitas vezes é o comportamento de avestruz, né? Vocês sabem como se comporta um avestruz, não sabem? O avestruz, ele enfia a cabeça na areia, ou no buraco, enfim, e espera a situação se acalmar. Ele enfia a cabeça no buraco e, depois de um tempo, ele olha para os lados e diz, será que passou? Tá tudo quieto? Já posso voltar? E a minha pergunta para você, gestor, é essa. Já houve discussões na sua empresa? Como você lidou com tudo isso? Como você reagiu
Se houvesse uma discussão hoje na sua empresa, ou na sua equipe, no seu grupo, como você reagiria? Eu vou dar um minuto para você pensar enquanto eu tomo um gole do meu chimarrão. Bom, eu sei, gestor. Eu sei, gestor, que o desejo, que a sua necessidade, que o seu sonho é que não haja discussões na sua equipe. Eu sei que o sonho de todo gestor, eu tenho equipes, eu tenho empresas, eu tenho uma organização, né, onde eu dependo de muitos profissionais, eu ajudo muitas empresas há muito tempo e o sonho de todo gestor de equipe é que a sua equipe seja blindada, que a sua equipe seja forte, seja alinhada, que seja uma equipe que não deixa as tempestades do dia a dia, as situações do dia a dia, os problemas do dia a dia afetarem a sua empresa. E acredite, enquanto líder, enquanto gestor, você pode ter essas situações no seu dia a dia, mas também você precisa resolver essa situação na hora em que ela acontece. O feedback, o resultado, o seu posicionamento, ele precisa ser na hora. Porque quando você resolve aquela situação na hora, você não deixa que ninguém tome o seu posicionamento, você não deixa que ninguém assuma a sua posição. E ter uma equipe blindada requer um líder, um gestor também blindado. Um gestor que também possa assumir essa responsabilidade, que possa fazer o que precisa ser feito, que possa resolver as situações com inteligência emocional, que possa resolver as situações dentro de todas aquelas percepções. Ele precisa estar com as antenas ligadas, detectando sentimentos, detectando emoções. Ai, Magna, mas é que eu não sei lidar com todas essas situações. Então, precisa aprender. Eu sinto muito se eu estou sendo sincera demais com você, gestor. Se você não sabe lidar com situações, você precisa aprender. E adivinha, eu estou aqui justamente para isso. Eu estou aqui justamente para compartilhar com você como que você faz para identificar, para detectar tudo isso, para resolver essas situações e para ter essa equipe blindada. Agora, existe uma outra questão. Eu quero saber se você que está aqui no Facebook, se você que está aí no Instagram, se você que está aqui no meu canal no YouTube, encontra dificuldades em lidar com os sentimentos dos outros. Mas antes ainda eu quero saber, você encontra dificuldades em lidar com os seus próprios sentimentos? Você também tem raiva daquela situação? Você também tem inveja do outro líder, da outra pessoa, da outra empresa? Como você lida com as suas próprias emoções? Como você lida com os seus próprios sentimentos? Porque se você não consegue lidar, controlar os seus próprios sentimentos, como que você vai lidar com as situações? Como que você vai lidar com essas questões no dia a dia na sua empresa? Só tem poder de curar quem já está curado. Só tem poder de ensinar quem já aprendeu. E eu quero muito, líder, eu quero muito, gestor, que você saiba que você pode construir uma equipe blindada, ou seja, uma equipe forte, uma equipe alinhada, uma equipe que age diante das situações, que faz o que precisa ser feito, mesmo quando você não está na empresa. E acredite também, você pode contar comigo. Você pode contar comigo.
E se você esteve comigo aqui durante essa live, durante esse encontro, a minha gratidão, o meu reconhecimento, você realmente está disposto ou disposta a construir uma equipe blindada. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha aí, no Instagram, no Facebook, manda uma mensagem para mim. Se você não gostou, não tem problema, mas se você gostou, convida todo mundo, traz para cá, porque nós vamos fazer a sua equipe também ser uma equipe blindada.